meu nome é Alexandre Quadros. Vamos dar início, então, a essa interessante sessão sobre oclusões coronarianas crônicas. Eu sou coordenador do Registro Latino-Americano de Oclusões Totais Crônicas, chefe do Serviço de Hemodinâmica do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul e do Hospital Divina Providência, professor do curso de pós-graduação do Instituto de Cardiologia da URGS aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos uma interessante e bonita trajetória na área de oclusões crônicas, que nós começamos em 2015, 2016, com os primeiros cursos do CTO Summit Brasil. Foi uma área que se desenvolveu muito rápido no Brasil e que nós temos hoje o orgulho de contar com inúmeros centros de excelência para tratamento dessa situação. Como todos sabem, há vários anos atrás, a oclusão crônica era um grande desafio para todos, com taxas de sucesso muito baixas, em torno de 50%, 60%, e com desenvolvimento de técnicas novas e a disponibilidade de dispositivos, hoje nós temos a satisfação de ver que esses procedimentos têm atingido taxas de sucesso de 80% a 90%, conforme os dados do nosso registro. Então, essa sessão ela vai ser dividida em aulas e apresentação de casos. Nós tivemos uma pequena modificação aqui do programa. Nós vamos começar pela aula do Dr. Breno, mas antes disso eu gostaria de apresentar aqui os nossos painelistas e o meu co-moderador, que é o meu grande amigo Antônio Carlos Botelho da Silva, que é um dos pioneiros na área de oclusão crônica no Brasil. Ele é diretor médico do Laboratório de Hemodinâmica do Hospital São José do Havaí, em Itaperuna, no Rio de Janeiro, e é um dos principais investigadores do registro latino-americano. Nós vamos ter também aqui a doutora Michele Zanotti Galon, que tem especialização em cardiologia intervencionista e hemodinâmica pelo Instituto do Coração, doutorado em cardiologia pelo INCOR, e é médica coordenadora do Serviço de Hemodinâmica do IGESP, que vai ser a nossa moderadora digital. Então, por favor, vocês podem direcionar suas perguntas e a Michele vai avaliar e vai nos passar essas perguntas para discussão. Como debatedores, nós temos o Dr. Evandro Martins Filho, também um grande amigo, grande entusiasta de CPO, um dos principais também investigadores do registro. Ele é cardiologista intervencionista na Santa Casa de Maceió e tem residência médica no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Além deles, temos também o Dr. Ricardo Cavalcante, que é coordenador do Serviço de Cardiologia Intervencionista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, um hemodinamicista muito experiente, também dedicado à área de oclusão crônica, e o Dr. Adriano Osuna Tamazato, que é cardiologista intervencionista dos Hospitais Aliança, São Rafael e Cardiopulmonar na Rede Dor Bahia do Hospital Ananelli. E, por último, e não menos importante, o Dr. Marcelo Arada Ribeiro, que também é um dos precursores da área de oclusão crônica, um hemodinamicista de muita experiência e habilidade. Ele é doutorando pela Universidade de São Paulo, no INCOR, chefe do Serviço de Hemodinâmica do Hospital de Caridade e cardiologista intervencionista do Hospital Bahia Sul e SOS CAR. Então, vamos passar a primeira apresentação, que vai ser feita pelo Dr. Breno de Alencar Araripe Falcão, que dispensa apresentações, é o nosso atual diretor científico da SBHCI, é doutor em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP, chefe do Serviço de Hemodinâmica do Hospital de Messejana e coordenador da Cardiologia do Hospital Monte Clinicum, em Fortaleza. Então, por favor, vamos passar a aula do Dr. Breno, que vai ser como prevenir e tratar complicações. É um privilégio estar aqui com vocês nessa sessão. E a minha tarefa é discutir, nos próximos 15 minutos, a respeito de como prevenir e resolver complicações em angioplastias para tratamento de oclusão crônica. Realmente um tópico muito relevante. Esses são os meus conflitos. Eu começaria chamando a atenção de que é muito importante balancear o risco-benefício do procedimento, compartilhar isso com a família e com o paciente, em especial porque complicações podem acontecer e, em geral, têm consequências prognósticas tanto no curto quanto no longo prazo. De fato, a angioplastia de recanalização de oclusões crônicas carrega um risco de complicações um pouco maior do que os angioplastias de lesões não oclusão crônica. Quando a gente observa os registros, se identifica uma taxa de MACE até 3%, né, e uma taxa de mortalidade até 1%, também isso precisa ser compartilhado. O que acontece,
esse discreto incremento na taxa de complicações em procedimentos de recanalização de oclusão crônica. Esses são alguns dos motivos. Em geral, se usam múltiplos acessos vasculares para dupla ou tripla injeção, catéteres de grande calibre, 7, às vezes 8 frentes, procedimentos prolongados e múltiplos dispositivos dentro dos catéteres, gerando uma situação de estase coronariana com risco de trombose, além de aspectos relacionados especificamente ao processo de recanalização, em particular na utilização da via retrógrada e procedimentos de dissecção e reentrada. As complicações podem ser agrupadas em complicações extracardíacas e complicações cardíacas, essas últimas divididas em infarto periprocedimento, complicações relacionadas à coronária e complicações não coronarianas. Essas, em geral, elas guardam alguma inter-relação. Eu chamaria a atenção em particular para a situação da perfuração, que é uma complicação mais típica dos procedimentos de recanalização. É muito importante identificar preditores no sentido de antecipar esse risco, tomar medidas para evitar. E esses preditores, eles podem estar relacionados ao próprio paciente, à anatomia coronariana, à estratégia do procedimento de recanalização e aspectos relacionados à expertise do operador. Alguns scores foram trabalhados, validados, no sentido de identificar preditores de complicação. Esse é um dos mais importantes, o Progress Complication Score, caracterizou 3 variáveis: pacientes com idade acima de 65 anos, a variável mais importante, lesões, oclusões crônicas com comprimento superior a 23 milímetros, e a utilização da via retrógrada como marcadores importantes de complicação, e scores acima de 5 configuram um risco de 6% de complicações relacionadas ao procedimento. De fato, a via retrógrada é um elemento importante, né? Em geral, se associa a maior taxa de complicação, tanto MACE quanto perfuração, muito embora deva-se entender que a via retrógrada é muito mais um marcador de gravidade ou de complexidade anatômica do que propriamente per si o elemento da complicação. De tal forma que quando se analisa os procedimentos necessários para obter sucesso na recanalização de acordo com a complexidade anatômica, se vê que, em geral, a via retrógrada ela é utilizada em situações de anatomia mais complexa. Então, talvez mais um marcador da complexidade do risco do que propriamente o elemento principal. Um outro aspecto importante é a experiência do operador, especialmente na utilização de técnicas mais avançadas e anatomias mais complexas. Então, situações de JCTO score acima de 3, em que se utiliza a via retrógrada, a experiência do operador é importante tanto para aumentar a chance de sucesso, como para reduzir a taxa de complicação. Eu diria que um elemento mais importante para prevenir complicações é ter um bom plano de ação, um bom planejamento. E para isso há uma série de estratégias ou algoritmos que vêm sendo desenvolvidos e padronizados que nos facilitam essa tomada de decisão. Esse é o algoritmo híbrido, que se baseia em 4 elementos: a ambiguidade da capa proximal, a qualidade do vaso distal, a presença de circulações colaterais favoráveis à intervenção e o próprio comprimento da oclusão para definir a estratégia mais adequada para aquele paciente. Esse é um exemplo mostrando a aplicabilidade do score híbrido. Vejam essa oclusão na descendente anterior na porção média. A capa proximal é bem definida, mas uma bifurcação com certo grau de ambiguidade. Um land zone favorável para a reentrada, colaterais pouco favoráveis para a intervenção e um comprimento em torno de 20 milímetros. E a partir daí se faz a definição da estratégia de intervenção, utilizando vias anterógradas, com escalonamento de guias, secção com reentrada, ou a dissecção, ou a estratégia por via retrógrada. Mais recentemente, um algoritmo global foi proposto, reunindo elementos de diversos algoritmos, asiático, algoritmo híbrido, Ásia-Pacífico, de tal forma que se chegou nesse entendimento, valorizando nesse contexto estratégias para clarear ambiguidades na capa proximal, chamaria a atenção para o posicionamento do procedimento de investimento e para critérios mais claros para considerar a interrupção do procedimento. É muito importante adotar medidas gerais para prevenir complicações, sobretudo extracardíacas, complicações vasculares, injúria renal, radiação e eventos trombóticos. E para isso, a via retrógrada é muito interessante para reduzir complicação. A hidratação é um elemento essencial para a proteção renal, assim como na angioplastia irregular. Utilização de estratégias para minimizar a dose de radiação, como, por exemplo, salvamento de escopia, utilização de taxas de 7,5 frames, são estratégias importantes.
E a prevenção de eventos trombóticos deve estar na cabeça do operador de CTO, a monitorização do nível de anticoagulação, com checagem do TCA a cada 20 a 30 minutos, são elementos essenciais para um programa de CTO. É fundamental uma caixa de ferramentas apropriada, prevendo as diversas estratégias e o tratamento. Felizmente, aqui no Brasil, nós, ao longo dos últimos anos, contamos progressivamente com mais e mais opções, que podem envolver microcatéteres, catéteres mãe e filho, novos dispositivos para via radial com menor perfil, balões, e, em especial, dispositivos que permitam tratamento de complicação, como os estentes recobertos, os coils, snares, que são elementos essenciais para a segurança do procedimento. Apesar de todo o cuidado, de toda a segurança, complicações podem ocorrer, e eu vou mostrar aqui na sequência alguns exemplos de complicações, começando por complicações não cardíacas associadas ao cateter guia, portanto, passíveis de prevenção e de cuidado pelo operador. Esse é um exemplo, infelizmente, que acontece nos procedimentos de reconadização, sobretudo com a utilização de guias mais calibrosos. Então, todo o cuidado no engajamento do cateter guia, na checagem de pressão e na injeção anterógrada devem ser utilizados para prevenir a ocorrência de dissecção iatrogênica do ósseo coronariano ou do seio coronário. Uma outra complicação associada a catéter, essa é muito importante, porque é dramática, e se não reconhecida, pode levar o paciente a óbito, é a insuficiência aórtica aguda relacionada aos catéteres de grande calibre. Reparem esse paciente, uma L2 grande posicionada na coronária direita, durante a tentativa de avanço do material, com tensão exercida em cima da válvula, o que se vê o paciente rapidamente desenvolve choque, e quando se injeta na artéria contralateral para buscar alguma causa alternativa, se vê o vazamento importante através da válvula aórtica, que é corrigido simplesmente com reposicionamento do catéter. As complicações coronarianas são muito importantes, eu chamaria a atenção para esses quatro tipos: perfuração, oclusão aguda do vaso, aprisionamento de equipamento e a possibilidade de implante de stent no espaço subintimal. A mais importante delas é a perfuração, que carrega um pior prognóstico comparado aos procedimentos em que não houve perfuração, inclusive com incremento de mortalidade. Ela pode ser agrupada em perfuração do vaso principal, no local da oclusão, perfuração do vaso principal distal relacionada à corda guia e perfuração das colaterais septais ou epicárdicas, e a graduação da gravidade da oclusão, da perfuração, deve-se levar em consideração aspectos clínicos, angiográficos, monitorização hemodinâmica e eco. Existe um algoritmo universal para o manejo das perfurações, que envolve a hemostasia imediata com a oclusão do balão, limitando o sangramento adicional, o cuidado do paciente com reanimação volêmica e vasopressores, a avaliação da necessidade de pericardiocentese, se o paciente desenvolve hipotensão ou sinais de tamponamento, avaliação e notificação da equipe cirúrgica para uma eventual abordagem, e aí, dependendo do tipo específico, se é no vaso principal, no local da oclusão, na porção distal ou na colateral, se tem estratégias alternativas ou complementares para o tratamento do paciente, que envolvem muitas vezes a utilização de uma segunda punção arterial, trabalhando num sistema de ping-pong, e um elemento essencial para o tratamento dessas perfurações de vasos epicárdicos é a utilização de stents recobertos, que devem estar disponíveis no kit de CTO. Para as perfurações mais distais ou de colaterais, é essencial a utilização de dispositivos para embolização. Podem ser coils, até a gordura do paciente ou trombino. Aqui são alguns exemplos mostrando o manejo e a situação de como se sair numa perfuração de um vaso epicárdico no local da oclusão, seria talvez a perfuração mais frequente. Reparem essa situação, uma circunflexa com ambiguidade na capa proximal, em que o fio anterógrado fugiu da arquitetura vascular, como vocês podem ver, uma lesão longa. A ambiguidade foi resolvida pelo sistema retrógrado, o fio retrógrado avançado no formato de um knuckle wire, mas apesar da recanalização utilizando técnica de ping-pong do implante de stent, o paciente apresentou uma oclusão, uma perfuração importante no local da CTO, uma Ellis tipo 3, que foi elegantemente resolvido com o implante de um stent recoberto, apesar da oclusão do ramo marginal pequeno, sem maiores repercussões. Em outras situações, a recanalização pode envolver
o ósseo da descendente anterior e o tronco da coronária esquerda pode estar envolvido. Isso é uma situação de maior complexidade do ponto de vista de manejo de eventuais perfurações. Reparem o grau de ambiguidade da capa proximal da descendente anterior, que foi resolvido com a utilização de uma punção guiada por ultrassom, mas apesar da utilização do ultrassom e da punção guiada, o fio avançado no formato de knuckle wire também saiu da estrutura vascular, sendo necessário um segundo microcatéter, numa situação de microcatéter paralelo, ou só, em que foi possível atingir a estrutura vascular distal à oclusão e completar o procedimento de recanalização utilizando uma técnica de ADR facilitada por Stingray. No momento da retirada do sistema do primeiro microcatéter, que havia ido no falso trajeto e fora da estrutura vascular, o paciente desenvolveu choque relacionado à perfuração no nível do tronco da coronária esquerda. E essa é a situação que fazer uma perfuração do tronco da coronária esquerda, utilizar um stent recoberto significaria excluir a circunflexa. A insuflação prolongada de balão foi mal tolerada pelo paciente, então, rapidamente, uma equipe multidisciplinar, vários colegas trabalhando juntos, foi possível fazer a drenagem do pericárdio, instalar a assistência circulatória com balão intraórtico, e aí trabalhar numa solução para perfuração, que nesse caso foi a liberação de coias no trajeto da perfuração, que permitiu selar a perfuração sem interferência do fluxo para a descendente anterior e para a circunflexa. Em outros casos, esse é um outro tipo de perfuração relacionado a dispositivo crossbose. Eu chamaria a atenção que o crossbose é um dispositivo interessante, sobretudo na recanalização de restenose intraestentes. Na coronária direita, a gente tem que ter um cuidado adicional, porque ele tende a navegar na curvatura externa do vaso e muitas vezes entra em ramos marginais, como aconteceu nesse caso, podendo gerar perfuração do ramo, e que foi solucionada, nesse caso, por um implante do stent na oclusão, selando a saída do ramo marginal. As perfurações distais são tipicamente relacionadas ao fio guia, e elas, às vezes, são difíceis de reconhecer, é preciso uma filmagem mais prolongada. Reparem, nesse caso, a imagem sutil de retenção de contraste aqui no território da circunflexa, e que pode ser, e que deve ser solucionada através da embolização distal de coil ou de gordura, eventualmente de trombite. As perfurações dos vasos septais, das colaterais septais, são as mais frequentes. Em geral, elas têm bom prognóstico e requerem apenas uma observação, mas especialmente quando a perfuração ocorre no primeiro septal, existe a possibilidade de obstrução na via de saída. Então, isso requer uma monitorização mais cuidadosa. E, às vezes, também lembrando que, se equivocadamente se utiliza colaterais epicárticas que simulam a situação septal no cruzamento de descendente anterior para DP, e é preciso checar sempre a posição oblíqua esquerda para verificar se você, de fato, está na septal. As colaterais epicárdicas são mais frágeis e na realidade, perfurações nessas septais requerem uma embolização bilateral, tanto pela via anterógrada quanto pela via retrógrada, para, de fato, corrigir o sangramento. Então, é preciso estar preparado para essa situação quando se utilizam essas colaterais. Saindo um pouco da situação de perfuração e indo para as demais complicações, eu chamaria a atenção para a dissecção coronariana e hematoma, e para evitar isso é fundamental minimizar as injeções anterógradas, sobretudo quando se utiliza técnicas de dissecção e reentrada, e o cuidado adicional com o posicionamento do cateter guia, sobretudo nas técnicas retrógradas e a utilização de dispositivos para se certificar de que o fio guia retrógrado, de fato, está na luz antes de avançá-lo anterogradamente. Reparem esse caso em que uma recanalização retrógrada da coronária direita foi realizada e que, durante o avanço do material e a retirada do microcatéter, aconteceu uma dissecção no tronco da coronária esquerda, foi, felizmente, reconhecida e tratada adequadamente com implante de stent. Mas muito importante controlar a posição do guia desses procedimentos retrógrados para evitar trauma da artéria doadora de colateral. Essa é uma outra situação em que o fio guia retrógrado foi avançado na circunflexa, e o que se pode fazer é utilizar um cateter de extensão para proteger a porção proximal
de eventuais avanços em territórios subintimais, né? Uma outra estratégia para proteção do avanço retrógrado do fio é a confirmação da posição do fio com ultrassom. Nesse caso, o fio guia estava na posição subintimal, pode ser reposicionado antes de ser avançado para a porção proximal da descendente anterior e do tronco da coronária esquerda. Finalmente, eu chamaria a atenção para a possibilidade de implante de stent no espaço subintimal por uma falha de reconhecimento adequado da posição do guia, e que pode acontecer, veio esse exemplo, o paciente havia sido submetido a uma recanalização de DA diagonal em bifurcação e retorna com uma suboclusão da descendente anterior. A tomografia mostra claramente que o stent havia sido implantado ou aterrissava numa situação subintimal, e esse paciente veio para uma tentativa de recanalização. O desafio era não apenas a oclusão, mas também o cruzamento do dispositivo. Reparem que foi possível avançar um fio guia com o PES Pro, mas houve muita dificuldade de avançar qualquer material, balões de baixo perfil, e essa situação foi solucionada através de um cateter de penetração, no caso um corset, que abriu caminho para avançar balões, implantar stents e resolver a bifurcação. Como mensagens finais, eu diria que a angioplastia de oclusão crônica, de fato, carrega uma chance de eventos adversos maiores um pouco superior à das angioplastias não oclusão crônica, e estão associadas a complicações específicas, sobretudo relacionadas ao vaso doador de colateral, que precisam ser conhecidas para se evitar e se manejar. As complicações podem ser categorizadas em extracardíacas e cardíacas, das quais a perfuração coronariana são particularmente mais relevantes. Há preditores dessas complicações, que incluem a idade do paciente, o comprimento da oclusão, a estratégia retrógrada e a expertise do operador, e que uma monitorização cuidadosa ao longo do caso permite prevenir e detectar precocemente qualquer complicação, facilitando o seu tratamento. E se a complicação acontece, a implementação rápida de medidas utilizando algoritmos pré-definidos e conhecidos é fundamental para minimizar o impacto dessas complicações. Muito obrigado. Parabéns, Breno, excelente apresentação, conseguiu cobrir os tópicos principais. Antes de passar a palavra para o Botelho, eu gostaria só de frisar para aqueles operadores que estão começando a experiência, ou que estão na curva de aprendizado, que essa complicação do catéter guia talvez seja a complicação mais frequente até para operadores com mais experiência, que na nossa tentativa de usar catéteres de mais suporte, principalmente o AL1 para a coronária direita, a dissecção do ósseo da direita, do segmento proximal, é uma complicação extremamente frequente. O Marcelo Arado, ele tem um trabalho muito interessante junto com o Carlos Campos em relação às perfurações. Gostaria de passar para ele a palavra. O que tu aprendeu, Marcelo, analisando os dados do registro e as publicações que tu já tens nessa área? No nosso registro, a taxa de perfurações foi 3,7%, e ela foi baixa, né, se a gente for ver, mas o MACE que ela carrega, se você for acompanhar esses pacientes que perfuram versus os que não perfuram, os pacientes que perfuram, eles têm um MACE muito maior em 30 dias e até um ano, e também tem mais uma maior incidência de infarto também com um ano, quer dizer, a perfuração está longe de ser uma complicação benigna. E como o Breno falou, ela está associada com a maior complexidade anatômica e também associada também com a maior agressividade das técnicas retrógradas e também com cross-Bose e Stingray. Foi isso que mostrou o nosso registro, que está de acordo também com os outros também registros que também temos, como o seu americano, o Progress, e então a nossa taxa de perfuração e de preditores não muda muito em relação aos outros países. Excelente. Michele, nós temos alguma pergunta da plateia? Ainda não temos, mas se tiver um tempinho, já posso gostaria de colocar uma pergunta e aproveitar a expertise do Marcelo sobre perfuração distal, né? No caso das perfurações distais, não tendo a disponibilidade dos coils, como o Breno tinha apresentado, como que a gente tem algum tips and tricks para a gente
capturar a gordura e fazer a injeção de gordura distal pelo microcatéter, algo que nos adiante a vida, assim, de forma mais rápida, para poder entregar a gordura onde é necessário que ela vá. Qualquer microcatéter serve, né? Desde o Fine Cross, que a gente está cada vez usando menos, né? Tem outros tipos de microcatéteres melhores, como o Corsair e o Turnpike, mas com Fine Cross também se consegue fazer, se injetar gordura é o que eu mais faço também, até pelo custo-benefício, né? Comprar o coil, você deve ter em sala, mas no SUS, por exemplo, a gente não tem condições de ter isso aí no SUS, então injetar a gordura, empurrar com a parte mole do guia, e até o local onde perfurou. E, como eu falei, qualquer microcatéter serve, desde o Fine Cross, que é o mais barato que tem, e também é útil, né, no SUS, que a gente pode usar. E em relação ao privado, aí o COI é o melhor, né? Mas o Botelho também tem experiência também com cola, né? Ele também podia falar alguma coisa em relação à experiência dele, que é maior que a minha, com cola, de como é que ele faz. Seria também interessante ouvir a palavra dele, do Botelho. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade, pelo convite de poder participar dessa mesa. A nossa experiência com relação à cola, eu uso bem pouco na situação de CTO. Houve um caso que eu tive que usar porque a saída do vaso era lateral, né? Uma saída muito angulada, e eu não consegui entregar o código GDC. E também, de acordo com o diâmetro do vaso, uma perfuração no corpo do vaso, um raminho pequeno que saía no terço médio da coronária direita. Então, nesses locais, também a utilização de estente recoberto é uma opção. Só que colocar um estente recoberto numa artéria difusamente doente, com um calibre relativamente pequeno, eu fiquei resistente a fazer isso, porque nós sabemos que o estente recoberto ele também tem uma possibilidade de oclusão, e a evolução tardia tem dificuldade. Então, consegui colocar o micro nessa saída lateral e utilizar a cola para poder selar esse percurso que o fio stiff fez após cruzar a lesão e a tentativa de cruzar o microcatéter. Isso é uma situação ruim, porque quando você cruza a lesão, está no mundo verdadeiro, você faz alguma força e aquele fio que você usou para cruzar um fio mais rígido, ele está com a curva muito pequena e você não consegue direcionar ele adequadamente no vaso. Então, nessa circunstância, a cola funciona bem. Mas no vaso distal é mais utilizado a gordura, né? E, às vezes, pode. Excelente. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, nossos debatedores, Evandro, Adriano, Ricardo. Eu queria fazer um comentário sobre a aula do Breno, no sentido da perfuração. Eu acho uma das coisas que acho que quem está começando e que está planejando um procedimento de CTO é ele pensar em como as opções que ele tem, que ele vai ter para manejar as complicações. Então, talvez esse planejamento antes do caso seja interessante, né, de o que é que eu tenho no laboratório, o que é que eu vou poder usar, se caso isso aconteça. Então, acho que isso talvez seja uma forma de entregar um tratamento mais seguro para o paciente. Eu acho que o planejamento faz parte. Uma outra coisa interessante, na perfuração, como o Breno falou, a gente usa, eventualmente, a técnica de ping-pong, né, caso seja um vaso principal, né?
onde você vai ter que utilizar provavelmente um stent recoberto. Então, é interessante, você vai precisar de um acesso vascular extra. Lembrar que no CTO, em geral, a gente já está com dois acessos vasculares, né? Então, em algumas situações, você não vai precisar funcionar um segundo acesso, dependendo de que passo que esteja no seu procedimento de recanalização. Então, você pode usar o outro catéter do vaso doador para corrigir o problema da perfuração no vaso-alvo, né, eventualmente, se for no vaso-alvo. E pensar do terceiro acesso, onde você vai obter esse terceiro acesso. Se você já tiver com acesso radial, um femoral, ou 2 femorais, ou 2 radiais, então, talvez no começo do procedimento, sempre passar isso na sua cabeça, no seu checklist, antes de começar a voar, o que você faria caso você precisasse de um terceiro acesso. Então, acho que isso é talvez uma coisa interessante aí para quem está começando, tá? Boa tarde, pessoal. Eu só gostaria de comentar que eu não sei se vocês ainda fazem isso ou se alguém tem experiência nisso, mas toda vez que a gente vai entrar num caso bastante complexo e demorado, alternativamente a embolização distal, que pode ser feita, obviamente, ad hoc, vamos dizer assim, a gente costuma coletar um pouquinho de sangue e deixar ele separado e deixar ele coagulado ali como uma alternativa a ser utilizada em caso de perfurações distais. Então é só mais um tips and tricks aí, acho que nunca é demais. Fugindo um pouco, um último comentário rápido, mas para fugir um pouco da parte de perfuração, lembrar de outras coisas mais simples, que complicações não tão importantes, não tão perigosas, e que a gente consegue reverter com mais facilidade, que seria vigiar sempre a parte de TCA, para que não tenha trombose do sistema, já que a gente está cheio de material nas artérias coronárias. E, por fim, uma complicação rara, mas que às vezes as pessoas não prestam atenção, é o posicionamento do catéter EBU, normalmente na válvula aórtica, por muito tempo, causando, às vezes, uma insuficiência aórtica, e o paciente começa a chocar e ninguém sabe de onde vem o choque. Então, basicamente, outras 2 complicações que vale a pena aqui citar. É importante, viu, Alexandre, só em relação ao comentário do Ricardo, realmente evitar a estase nos catéteres. Às vezes é difícil isso, é uma tarefa difícil durante o procedimento de CTO. Então, talvez dividir essa responsabilidade com o seu parceiro e tentar deixar os catéteres sempre limpos com soro, quando possível, né? Em algumas situações, a gente não consegue fazer isso, como, por exemplo, técnica de dissecção e reentrada, onde a gente está tapando o inflow da coronária. E, às vezes, esse manejo, essa estase no catéter guia, por exemplo, anterógrado, vai acontecer invariavelmente. Então, são procedimentos onde você tem que almejar um TCA bem alto, mais alto do que o habitual, e vigiar isso, tá certo? Muito bom. Então, vamos passar para a próxima apresentação, que vai ser o que o algoritmo global traz de novidade. O Dr. Luiz Fernando Ibarra vai nos fazer essa apresentação. O Ibarra, ele foi também um dos pioneiros no Brasil na área de CTO, ele fez uma formação na McGill com o Stéphane Rinfret, fez um fellow de angioplastia de CTO. Atualmente ele está radicado no Canadá, ele é professor assistente da Western University, co-diretor do Centro de CTO na London Health Science Center, University Hospital em London, Ontário, Canadá. E esse tema é um tema muito interessante, porque, na verdade, o grande impulso para CTOs foi exatamente o algoritmo híbrido, que foi publicado em 2011 ou 2012, o principal autor foi o Emmanuel Brilax, e a standardização e a normatização e o planejamento dos procedimentos foi um dos principais aspectos que deram impulso a esse procedimento. Depois, o algoritmo híbrido, vários algoritmos foram publicados, e esse algoritmo global, ele traz a tentativa de unificar esses algoritmos. Nós tivemos a honra de participar também como coautor nesse paper, juntamente com vários colegas da América Latina aqui, que foram convidados em virtude do nosso trabalho com o registro de CTO, e o Ibarra também foi um dos principais autores, juntamente com as definições da ARC, que ele é o autor principal. Então, uma pessoa excelente para nos falar a fundo das novidades do algoritmo global. Ibarra, muito obrigado por dispor do teu tempo para estar aqui com a gente. A palavra é tua. Mais uma vez eu agradeço.
me terem aqui. Eu cheguei um pouquinho atrasado, me desculpe, eu estava num procedimento, mas espero que não tenha atrapalhado a organização. Então, começando, o que seria um algoritmo, né? Eu acho que, como o Alexandre falou, eu estive envolvido no CTOR, que eu gosto de definições, e eu acho importante a gente entender do que a gente está falando antes de partir para o como fazer. Então, algoritmo não é simplesmente um jeito de falar, de esconder como a gente faz as coisas, né? É, na realidade, um passo a passo de como se completar uma tarefa ou se resolver um problema. E por que ele é importante? Entre outros motivos, ele fornece as melhores decisões para cada passo de se tomar, tendo por objetivo atingir uma melhor acurácia e resolver problemas recorrentes, de modo que as decisões elas se tornem mais eficientes. O algoritmo acaba se tornando um roteiro para essas decisões, promovendo melhores práticas dentro não só da medicina, mas de qualquer processo onde um algoritmo é empregado. Obviamente, como o Alexandre mencionou, facilita ensino, então o algoritmo híbrido ele veio para expandir o uso de CTOPCI no mundo todo, tirando um pouco daquela mágica, digamos assim, que os japoneses faziam inicialmente. E como está acontecendo agora, serve como uma plataforma para se discutir. E o que a gente tem por objetivo no algoritmo? O que a gente está procurando? É atingir maior sucesso? O objetivo é segurança, eficiência, custo, durabilidade. Então, algoritmos deles devem ter focos. Se o foco é múltiplo, obviamente ele perde sensibilidade. Então, quando a gente analisa um algoritmo, deve-se ter noção no que ele é baseado e qual é o objetivo dele. E outra coisa é quem vai usar esse algoritmo. Esse algoritmo foi feito para iniciantes, ele foi feito para operadores, então, num nível mais intermediário, ou para experts. E isso é extremamente relevante nessa área de CTOPCI, onde tem diversas técnicas, algumas mais simples, outras mais complexas, e quem que vai empregar cada uma delas e como aplicar o algoritmo dentro desse cenário. Então, como mencionado, esse daqui é o algoritmo híbrido, é o primeiro feito dentro do CTOPCI pelo Manos Brilax. Ele começa, assim como todos os outros, com a injeção dupla. Isso daqui eu vou passar um pouco rápido, porque já é bem conhecido, então analisa-se a capa proximal, se ela é ambígua ou não, a região distal, o CTO, se ela é doente ou não doente, e se tem colaterais interventional, se elas são apropriadas para se cruzar. E aí, dependendo da resposta sim ou não, você vai para anterógrado ou retrógrado, sendo que anterógrado, dependendo da extensão da lesão, você vai fazer antegrade wiring ou dissecção em reentrada. E do outro lado, basicamente, decide-se por só com fio ou dissecção em reentrada também, tendo essa mudança de estratégia como um sétimo passo no caso de falha. Dando sequência, esse é o Japanese algorithm do CTO Club deles. É um algoritmo um pouco mais elaborado, digamos assim, onde eles colocam tempo de manipulação de fio, quando ir para o retrógrado. É interessante aqui que eles não entram muito no aspecto da dissecção em reentrada,
mas eles introduzem algumas coisas, então, entre elas, o uso de AIVOS para reentrada, quando parar o procedimento, nesse caso, a manipulação do fio guia acima de 3 horas, e os momentos em que ir para o lado retrógrado. Esse daqui é um outro algoritmo, já entrando, ficando cada vez mais detalhado. Então, aqui eles introduzem essa análise da angiotomo também, e sendo mais uma opinião pessoal, eu acho que angiotomo vai vir com tudo aí a partir do momento que a inteligência artificial ficar mais presente na medicina como um todo, e mais especificamente dentro da nossa área. A angioplastia vai ser outra, e quando isso for associado à robótica, vai ser muito interessante. Mas, enfim, eles continuam nessa busca do que fazer em cenários específicos. Então, aqui eles introduzem do que fazer especificamente na ambiguidade da capa proximal, entrando com essa, não só aquele japonês entrou com o AIVOS para reentrada, aqui eles fazem o AIVOS para entrada. Eles também entram com a definição da restenose intristente e o uso do cross-boss como uma estratégia primária para esse caso. E no caso de falha das diversas técnicas, eles começam a discutir a ideia do investment, usando a técnica de LAST, eu diria também a STAR no caso. Eles, de maneira interessante, eles começam a deixar mais específico quando parar. Então, não é só a questão do tempo do procedimento, mas quanto de contraste foi usado, quanto de radiação foi usada no procedimento. Nesse outro caso, dá para notar que as coisas estão ficando cada vez mais elaboradas, né? Então, vai incorporando um pouco dos outros algoritmos e acrescentando cada um a sua particularidade. E eu vou passar rápido nesse, só para mostrar de maneira interessante o algoritmo do EuroCTO Club, que quem conseguir memorizar isso daqui está de parabéns, porque o negócio é complicado. Vai para um lado, vai para o outro. Se você não tem já na cabeça basicamente o que você vai fazer, lembrar disso durante o procedimento é complexo. Vejam aqui que eles introduzem de maneira bem óbvia a questão do procedimento de investimento, né? Usando STAR e o balão somente e evitando colocar o stent. E aí, dando sequência e agora apresentando o algoritmo global, que de fato envolveu diversos operadores, experts do mundo, e como o Alexandre bem falou, fico feliz em listar aqui muitos da América Latina que participaram do desenvolvimento e referendaram esse algoritmo. Indo em detalhes nele aqui. Então, obviamente, como todos, a injeção dupla, análise cuidadosa da angiografia. O terceiro passo sendo a análise da capa proximal, se ela é ambígua ou não. No caso dela ser ambígua, é interessante que eles colocam dois caminhos. Então, você pode ir direto para a opção retrógrada, se ela for viável, ou se você tentar ainda seguir numa opção anterógrada,
Aqui, dependendo da presença do side branch, de um ramo lateral, você vai fazer essa técnica de mover a capa, ou a punção usando o ultrassom. Se isso for possível, você volta para o caminho anterógrado, e aí, voltando ao caminho anterógrado, dependendo da qualidade do vaso distal ao CTO, segue-se com a parte de fios anterógrado ou volta para o retrógrado. E aí, dependendo do wiring aqui, você vai fazer o parallel wiring ou a dissecção em reentrada. Indo para o retrógrado, se o retrógrado tem opções viáveis de colaterais, aí indo ao retrógrado e indo para o sucesso. Obviamente, aqui no passo 8 tem essa mudança que pode ser feita dependendo de como o caso prossegue. E aqui eles deixam bem claro como um passo o quando parar. Então, o parar se torna um passo, e não uma análise durante o procedimento. E assim como o investimento. E é interessante notar que o parar, ele pode voltar ao investimento. Então, naquele momento em que você atingiu essas variáveis, você pode parar ou seguir e fazer um investimento para trazer o paciente para um segundo procedimento. Então, eu acho essa tabela que eles apresentaram no artigo muito interessante, porque eles mostram as diferenças e as similaridades de cada um desses algoritmos em cada um dos passos. Muitos são bem parecidos, mas outros diferem bastante. Vamos dar uma olhada mais pormenorizada em cada um deles, mais especificamente nas diferenças. Aqui a questão da ambiguidade da capa proximal e da solução da capa proximal, notem que no algoritmo híbrido, inicialmente, a única solução que tinha para a ambiguidade da capa proximal era retrógrado. E à medida que os algoritmos evoluem, nota-se a incorporação de novas técnicas para solucionar esse problema. E também quando seguir com a estratégia de fios somente no algoritmo híbrido, você vai para dissecção em reentrada logo, então tem um comprimento de lesão maior ou igual a 20 milímetros, você já vai para dissecção em reentrada, enquanto nos outros tem diversos outros passos, evitando essa questão da dissecção em reentrada tão rápido. Obviamente, isso tem um lado muito cultural, né? O algoritmo híbrido ele foi desenvolvido pelos norte-americanos, e é óbvio que tanto na Europa quanto na Ásia, o Pacífico, essa questão da dissecção em reentrada anterógrada não é tão usada como é nos Estados Unidos, né? Mas é interessante aqui falar que no algoritmo global, a parte de fios, eles deixam claros que o uso de fios é preferível a qualquer outra estratégia. Dando seguimento, algumas peculiaridades. Então, a escolha da estratégia ela vai variar de acordo com a anatomia do CTO, tentando otimizar a segurança e aumentar a chance de sucesso. E aí existem as técnicas que o algoritmo global propõe, que é a punção guiada por ultrassom, a técnica de mover a capa e o retrógrado, como eu mencionei. Mas daqui o artigo tem essa figura, mencionando algumas das técnicas, então, usando aqui em B, usando o IGOS para funcionar esse CTO, em C, usando o retrógrado para poder, com um fio knuckled, para poder reentrar dentro do vaso. Mesma coisa em E, e aqui usando a técnica de base, do move the cap,
em F para poder solucionar esse problema também. O negócio é que tanto os algoritmos que propõem essas técnicas de move the cap, né, que seria a scratch and go e o base. Scratch and go é aquela que você disseca a parede do vaso com o fio e introduz o fio nessa dissecção, e o base você cria dissecções com balão e depois vai atrás dessas dissecções com fio. Elas necessariamente te levam a uma região extra-placa, né, ou subintimal. E como é que você vai fazer essa volta de antegrade wiring se você já está no lado extra-placa, né? Como a maioria dos senhores e das senhoras sabem, voltar para dentro da placa uma vez fora dela é complicado, não é tão fácil. Então, nem todos os algoritmos são perfeitos, digamos assim. Outra diferença entre os algoritmos é quando parar. Olha só essa evolução que interessante. Então, a gente sai do algoritmo híbrida, pare quando você atingir um R-kerma de 10. E aí você vai evoluindo duração de procedimento. 10 é muito, talvez seja 5, tem outras coisas mais específicas falando, não necessariamente é 5, é 5, se o procedimento não tiver avançado, se o procedimento já tiver avançado, você se permite ir um pouco mais, e por aí vai. Interessante que o algoritmo global, ele incorpora a questão da complicação, então se tiver complicação, dependendo do tipo de complicação, está na hora de parar. Como mencionei, só tem 2 algoritmos que entram na questão do investimento. Eu acho que o procedimento de investimento, eu não gosto muito desse nome, tá? Eu prefiro modificação da placa, modificação do CTO. O investimento é uma coisa meio financeira, é uma coisa meio estranha. Mas é o nome clássico. E eu não vejo a hora da gente conseguir juntar casos suficientes para poder publicar em cima dessa questão do investimento e do quanto vale a pena a gente investir ao invés de ir atrás de uma epicárdica ou de fazer alguma coisa mais doida. E eu sinceramente acho que trazer o paciente de volta depois de investir tem uma taxa de sucesso muito, muito boa, com nível de complicação bem baixo. Outra particularidade do algoritmo global é que quando o vaso distal for ruim, a verificação for na capa distal, ele recomenda ir no heterógrado se o operador for experiente, por ser mais eficiente e mais seguro. O problema é definir o que um operador experiente, né? Afinal de contas, tem aquela lenda de que o retrógrado tem mais complicações. E eu falo lenda porque um paper muito, muito legal do OpenCTO, publicado no JACC Intervention em 2019, fazendo uma análise bem pormenorizada, específica das perfurações, mostrou que o mecanismo de perfuração ocorreu mais comumente quando usando a técnica anterógrada, e ainda mais, sendo mais específico, quando usando anterógrada de secção reentrada, em 35% dos casos. O negócio é que acaba ficando essa coisa em cima do retrógrado, porque o retrógrado acaba sendo usado em casos mais complexos, mas não necessariamente é o retrógrado que vai causar a perfuração. É claro que se você tem uma perfuração epicárdica, a chance de ter um desfecho ruim é maior, mas é bom saber onde cada técnica se encaixa nessa questão da perfuração, que, aliás, foi muito bem explicada pelo Breno Falcão. Outra coisa que eu achei bem legal, eu gosto dessa coisa da definição e terminologia, eles mudam essa coisa interventional collateral.
porque safena não é uma collateral, né? Não é uma colateral, então eles mudam o termo para uma opção retrógrada viável. Queria só deixar isso daí, achei legal. E no caso de uma bifurcação da capa distal, eles recomenda-se o uso de microcatéter duplo lumen, e se a posição do fio guia na região do ramo lateral, então veja bem, você está com o fio guia no ramo principal, e nessa região do ramo principal, se tem um ramo lateral saindo, e é um ramo lateral importante, e você não tem certeza se o teu fio está no lumen verdadeiro ou não, naquela região específica, eles recomendam fazer o IVUS para ter certeza que é o lumen verdadeiro, de maneira que você previna a oclusão do ramo lateral. Recentemente saiu um artigo, eu tive a oportunidade de fazer um editorial sobre esse artigo, foi publicado no JACC Intervention, mostrando que uma recanalização subótima, e subótima foi definido como uma persistência de oclusão de um ramo lateral significativo, um fluxo time final 1 ou 2, ou uma estenose residual maior que 30%, essa recanalização subótica foi pior em termos de desfecho em 5 anos do que você falhar o procedimento. Então, ou duas opções, ou falha ou passa de maneira ótima. Se não está sendo feito de maneira ótima, não continue. Então, para concluir, os algoritmos para CTO são ferramentas úteis e importantes para o sucesso e segurança do procedimento. E o algoritmo global foi um consenso de diversos operadores experientes de todo o mundo, cuja implementação depende da experiência do operador no uso de todas as estratégias e as técnicas disponíveis dentro desse algoritmo. E é interessante que o algoritmo, o manuscrito, deixa isso bem claro, que essa expertise ela pode ser desenvolvida de várias maneiras, proctoring, cursos, e a gente estimula que todos adquiram essa expertise de modo a implementar ele na sua capacidade plena. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e muito obrigado pela atenção. Parabéns, Ibarra. Nós que agradecemos a tua presença aqui, realmente foi uma excelente apresentação. Nós temos 25 minutos, pessoal, para finalizar essa sessão. Eu fui informado agora que o ministro Marcelo Queiroga vai encerrar, vai falar às 5h30, então eu vou passar direto para o caso do João, para a gente não atrasar, então, e também depois nós temos as considerações finais pelo Botelho. Então, o doutor João Eduardo Tinoco de Paula, que é também um dos precursores de CTO no Brasil, que tem uma enorme casuística, grande experiência, é proctor, conhecido de todos, ele é responsável técnico do Laboratório de Hemodinâmica do Unicor Linhares Espírito Santo, é coordenador do CTO Clube Brasil, que fez vários cursos já, que certamente estimularam muito essa área e ensinaram muitas pessoas. Grande amigo, João, muito obrigado, a palavra está contigo. Está me ouvindo? Sim. Primeiramente, queria agradecer o convite para estar aqui hoje e fico muito feliz de ter visto o Breno falando sobre as complicações, porque muitas vezes o que o Ibarra veio depois explicar de uma forma muito professoral, aí, os dois, eles são fantásticos em conseguir passar a parte difícil na parte teórica e saber explicar com facilidade. Dá até ideia, né, Ibarra, da gente ver esses algoritmos aí, naquele sentido do óculos, do Matrix lá, que você consegue, vem tipo uma interrogação na sua frente aí, por que você não vai nessa direção? Então, isso aí acho que vai ser mais fácil, porque você lembrar cada passo ali daquilo. Se você não está vivendo, a gente acaba... Quando você faz muito, você acaba lembrando e dando os passos de acordo com a sua experiência, né? E aí vai ficando uma coisa natural. Mas quando você olha no livro ou no artigo, você acaba
fazendo isso de forma diferente. Eu acho que esse tema que foi me dado para falar hoje, eu estou há 2 dias aí fora de casa fazendo alguns casos de CTO e eu acho que é um dos momentos de maior incômodo que nós temos é quando a gente identifica a ambiguidade, né? E muitas pessoas, no primeiro momento, tentam se certificar tentando, né? É o famoso, não, eu vou dar uma tentadinha, né? E geralmente é nesse momento que a ambiguidade te leva a ter uma complicação e, dependendo, como o Ibarra falou, nós temos um algoritmo agora falando que a complicação é uma das situações para a gente parar, né? Então, eu vou acelerar um pouquinho aqui nos termos clínicos, né? Então, desse paciente, é um paciente que tinha uma angina, esse paciente foi um caso de Proctor fora do país, então, em que nós fomos chamados para fazer esse paciente, como os senhores podem ver aqui, uma ambiguidade muito grande nessa área, na capa proximal da coronária direita, né? E a gente tem uma área muito curta aqui para se fazer esse trabalho, e depois essa tortuosidade impressionante, né? E sendo que após nós temos uma outra CTO. Então, são 2 CTOs em que nós temos uma ambiguidade importante. Vocês vão ver que houve uma primeira tentativa do colega de fazer uma abordagem anterógrada com catéter e fio, e nesse caso aqui, entre que os senhores podem ver, é uma filmagem de celular, vou pedir desculpa por isso, em que se tem uma ambiguidade muito grande, né? E a tortuosidade importante. Esse paciente também ele tem uma oclusão da coronária direita, uma função ventricular normal. Ele optou por uma abordagem com fine cross e um fio fighter. E os senhores podem ver que ele tentou achar algum caminho, um microcanal, só que, como nós tínhamos visto antes, né, você tinha algumas situações que alguns ramos de neovascularização formada ali naquela capa proximal, aquilo que a gente chama de ambiguidade, né, em que a gente não fica muito certo de onde estamos indo. E vocês podem ver aqui que o trajeto que ele conseguiu e aqui é a realidade que ele tinha que seguir para seguir na estrutura do vaso. Então, foi uma coisa totalmente diferente, e, por sorte, esse paciente não veio a ter nenhuma complicação. Ele parou o procedimento e depois ele chamou um proctor para estar fazendo esse procedimento novamente. Então, como vocês podem ver, é uma capa blunt, tinha calcificação, uma angulação muito importante. A oclusão a primeira não era maior que 20 milímetros, a segunda era, e era um procedimento já tentado previamente com DCTO de 4, né, em que nós temos o approach para a capa proximal ambígua, né. Então, quando você vê uma situação daquela, ou nós optamos por ir retrógrado, ou nós vamos tentar mudar essa capa ali, que se a gente for tentar explorar aquela capa proximal, a gente possivelmente vai fazer algum tipo de injúria, como perfuração ou outro problema que você pode vir a ter. Então, nós planejamos o procedimento em intervir nessa DCTO4 da coronária direita, né, optamos pelo acesso radial para poder o 4-7 frentes para acessar a coronária esquerda, para fazer injeção contralateral, e também o acesso femoral direito com 8 frames. Nós tínhamos alguns materiais disponíveis que mostraram efetivos nisso, o microcatéter, optamos por usar o Mamba, o Anterógrado, o Godzilla 8 frames, desculpa aqui, e tínhamos algumas opções estratégicas, né, como ADR, Stingray e Stingray Wire. Aqui os senhores podem ver
Então, nós já posicionamos, como ele tinha tido uma... Desculpa aqui, só um momento. Então, só colocar para correr. Nós já posicionamos aqui um microcatéter Mamba, né? E fizemos a injeção, a dual injection, para ver a anatomia, para tentar entender um pouco mais. E, de pronto, nós já entramos com um catéter com calibre maior, para a gente ter uma opção de suporte maior, né? E sempre, vocês podem ver a coronária esquerda, ele já tinha ODA fechada, sempre deixando um fio de proteção, que é um fio de seguro, né, para não vir a ter uma complicação maior, que seria uma dissecção dessa coronária esquerda, e sendo que esse paciente ele tem um vaso derradeiro, que é a circunflexa. Então, o que nós pensamos, né? Nós tínhamos engajamento com esse AL1 em que foi feito, só que o espaço muito curto. Nós optamos por passar um fio workhorse, um samurai, neste ramo que saía proximal aqui, a lesão, parece o ramo do cone, né? Em que nós botamos um fio com uma ponta bem suave, um workhorse, e posicionamos um balão. Começamos num primeiro momento com um balão 3.0, mas em cima do Mamba, para fazer um base, mas o 3.0 ele não teve nenhum tipo de efeito, o fio. Ele só ia para esse ramo lateral, então nós optamos por posicionar novamente aqui um outro balão 4.0 e insuflamos, ele é alta pressão, e vocês podem ver aqui que estamos por baixo com o microcatéter, o Mamba. Posteriormente, nós não conseguimos um avanço direto desse microcatéter e optamos por fazer uma dilatação mais agressiva e nós fomos com a técnica que avançamos um fio de alta penetração, como o Ibarra falou previamente, que é o Hornet 14, onde fizemos uma curva bem angulada para entrar, para fazer scratch and go, já que era uma capa muito fibrosada proximal, em que nós entramos na subíntima com esse fio de alta penetração, que é o Hornet 14. Após o avanço desse fio, nós avançamos o microcatéter seguindo esse fio. Posteriormente, nós continuamos com o fio lá, o workhorse, naquele ramo, onde era o destino sempre dos fios que nós colocávamos, e posteriormente nós fizemos a injeção de contraste, que chamamos de Carlino, em torno de 1,5 a 1 ml de contraste, por visualização direta, em que vocês podem ver essa dissecção por hidrólise, em que nós avançamos o microcatéter na subíntima e fizemos essa injeção. Posteriormente, nós tivemos que colocar um balão nessa estrutura aqui, porque a tendência era o fio sobre o catéter Mamba, ele ia somente para aquele ramo, ele ia para aquela direção. Então, nós posicionamos um balão 2.5 com 15, insuflamos a 12 atmosferas, e posteriormente, com isso, nós conseguimos uma maior força de empuxo, porque nós tínhamos um âncora agora, e depois nós conseguimos ocluir aquele ramo lateral em que a gente conseguia fazer a evolução desse knuckle. Então, nós temos aqui o knuckle, quando foi fechado esse ramo com esse balão, a gente tinha o suporte adequado para o avanço, já que era uma capa muito fibrosada e uma tortuosidade muito grande, nós fizemos o avanço desse knuckle, prontamente seguido pelo avanço do microcatéter, e se fazia continuamente esse avanço do knuckle, como vocês podem ver, aquela tortuosidade, diferentemente daquele caso que foi tentado previamente pelo colega, em que não tinha aquela conformidade. Aqui vocês vão ver que a gente vai estar ainda lidando com esse knuckle, né? Então, a tortuosidade, você tem um M de Mickey Mouse aqui, que era uma coisa impressionante, e como vocês podem notar, o knuckle ele não é na parte mole do fio, porque devido a essa tortuosidade, a gente ia com a estrutura de power knuckle mesmo, a estrutura mais rígida do fio, avançando com muito esforço para a gente conseguir ir avançando e fazer todo esse trajeto sem ter a
a visualização disso, né? Então, a partir do momento que a gente está no espaço subintimal, a gente fica seguro que a gente está na estrutura vascular, né? Então, aqui, novamente, vocês podem ver que ele faz um looping aqui, e nós continuamos avançando com Power Knuckle. Nesse momento, a gente já não tem aquele dispositivo lá. Aqui, chegando na parte distal, nunca injetando nessa parte pelo catéter enterógrado, senão a gente acabaria com todo esse trabalho até agora, com a hidrólise injetando. Sempre se tira a seringa de injeção nesse momento, né? E para você facilitar esse knuckle, sempre aproximando muito o seu microcatéter para você ganhar força de empuxo, né? Neste momento, nós temos a visualização da injeção contralateral. Isso aqui é muito importante, você está vendo esse detalhe, como a gente faz esse empurro do knuckle, ele foi justamente para um ramo. Então, a tendência, às vezes, se você está indo sem enxergar nessa porção aqui, onde que a gente tem os vasos que se bifurcam e trifurcam, nós temos que redirecionar, muitas das vezes, esse knuckle. Aqui, nós conseguimos ter um avanço numa área desejada, em que a gente consegue acessar aquela área distal. Para quê? Para se fazer a chegada do dispositivo que nós programamos previamente. Então, nós não temos uma opacificação muito boa nessa parte distal, mas já fizemos o delivery do Stingray, em que, nesse momento, nós fizemos a técnica do double stick e fizemos várias perfurações, porque a gente não sabia a posição que nós estávamos nesse momento. E, posteriormente, com um fio com 5,1 gramas de ponta, nesse caso, nós não tínhamos outro fio com a força maior de penetração, nós fomos com PT Graphics com 5,1 de ponta, tentando reposicionar pela parte distal do Stingray. Nós estamos tentando avançar esse fio para essa zona saudável aqui, para fazer a reentrada naquele momento. Só que, durante esse movimento, nós já tínhamos feito vários sticks nessa parte aqui. Então, quando desinsuflamos e começamos a avançar, esse fio naturalmente pegou um daquelas fenestrações que foram criadas com fio do Stingray Wire e com o Hornet 14, em que a gente está com o fio polimérico aqui, a gente conseguiu acessar a luz verdadeira. Então, depois de ter um acesso todo subintimal, nós fizemos a tentativa de reentrada aqui intraplaca com o Stingray, e aí, depois, quando fomos tentar avançar esse fio novamente para posicionar novamente o Stingray e insuflar, e a gente conseguiu fazer a reentrada em uma daquelas punções prévias. Aqui, nós fizemos a pré-dilatação e depois fizemos o delivery, e como o Ibarra disse, a imagem é fundamental, você ter certeza onde você está, né? Então nós fizemos a avaliação prévia com ultrassom intracoronariano, depois fizemos o delivery do catéter Guidezilla, e, por fim, nós fizemos o implante dos stents, né? Como vocês podem ver, e tivemos esse resultado final, que foi um resultado ótimo, né? Então, confirmado pelo ultrassom final, preservando vários ramos, né? Mas a grande dificuldade nesse caso é o que eu falo, nós poderíamos ter começado o procedimento com esse maior desafio, que seria a questão da ambiguidade, né? Então, eu optei pela não intervenção retrógrada no primeiro momento, como eu falei, esse caso possivelmente vai ser submetido a um novo procedimento, porque a DA dele era ocluída proximal, então uma chance maior ali de causar isquemia naquela área, já que a gente só tinha um vaso derradeiro, que seria circunflexa, e a gente optou, mas sabendo que, sem fazer uma tentativa prévia, já tinha tido pelo colega essa tentativa prévia de explorar aquela capa proximal, a gente optou para sair completamente daquela estrutura, movendo a capa e saindo daquela dificuldade que nós tínhamos ali. Então, é isso que eu tinha para mostrar. Então, se tiverem perguntas, estou à disposição. Obrigado a todos aí.
Parabéns, João, excelente apresentação, excelente caso. Eu vou passar para o Botelho, então, para coordenar essa parte final e fazer as considerações finais. Parabéns, João, caso muito desafiador. Como foi apresentado pelo Ibarra anteriormente, os algoritmos vieram para nos orientar passo a passo. O primeiro algoritmo, como ele disse, com a base na avaliação da angiografia dos 4 elementos da CTU, e foram incorporando outros aspectos pelos diversos outros clubes ao redor do mundo. O João mostrou um caso que certamente poderia também, se tiver uma colateral possível, a utilização retrógrada, um caso muito difícil. E para se fazer esse tipo de procedimento, o laboratório deve contar com os materiais dedicados para salvamento, perfuração, etc. E aqui eu gostaria de chamar a atenção que nessa situação nossa de estar ajudando colegas em outros procedimentos, a primeira coisa que eu venho falando é com relação a esses materiais. Os materiais de salvamento, eles não são inerentes apenas para a CTU. Todo laboratório que se habilita a realizar procedimentos mais complexos, seja CTU, bifurcação, angioplastia primária, ele precisa e deve possuir esses materiais, tipo SNER, tipo COI, estente recoberto. Isso faz parte da nossa segurança durante procedimentos diversos. Mais uma vez, parabenizar a todos. Eu acho que não tem, né, o Alexandre, tempo para a gente mais discutir. Na verdade, a gente tem mais 5 minutos aqui. Tem 5 minutos? Acho que os debatedores, talvez, então vamos gastar o tempinho. Eu queria só parabenizar mais uma vez a comissão, a organizadora e todos os colegas aqui, e parabenizar o João por esse excelente caso, realmente extremamente ultra desafiador. E eu queria pontuar em relação ao que o Botelho falou nos materiais de segurança, né? Então, o Botelho, João, eu, Ricardo e vários outros colegas, a gente tem se proposto a ajudar alguns colegas nesse nosso Brasil, que eu acho que é um país muito, muito grande, continental, e a gente vê que realmente é uma realidade difícil, né? Nem todos os laboratórios têm todos esses equipamentos de segurança, haja visto que eles não são usados todo dia, né? Graças a Deus, mas isso é uma coisa que talvez a gente tenha que ter esse ponto de mudança, né? De entendimento de que a gente está entrando numa seara de pacientes cada vez mais complexos, não só de CTO, mas não CTO, cada vez pacientes procurando soluções percutâneas, né, e acho que para a gente oferecer uma coisa, um resultado com segurança, a gente precisa ter esses dispositivos, precisa saber usar eles, né, nas diversas situações. Eu acho que isso essa questão da segurança do procedimento que a gente está se propondo a fazer, ela deve ser colocada no pilar de grande importância. Eu queria parabenizar o João pelo esse caso. Acho que ele já tinha me mostrado quando veio aqui em São Paulo. É um caso realmente, como o Evandro disse, bastante desafiador. A minha dúvida é, essa DEAF, vocês analisaram ela já depois ou não? Não, esse caso, a intenção foi escolher um caso, a princípio, a programação do colega era recanalizar primeiro essa coronária direita e
possivelmente agora a gente volta para fazer a descendente anterior, 2 meses depois, né? Então, foi optado sempre, como se diz, né, uma CTO por vez, preferencialmente, se tem algum outro vaso que não seja CTO, trata esse paciente de uma forma para dar mais gás para esse ventrículo aí, né, para deixar menos isquêmico. Então, isso conta muito, a gente diminuiu o grau de isquemia desse paciente, então a gente optou por tratar uma artéria primeiro e depois para voltar e retornar e tratar a segunda no segundo tempo, posteriormente. Queria a opinião do Ibarra, rapidinho, uma questão filosófica, né, e a gente vê muitos comentários aí. Está tendo um estudo que é o Ischemia CTO, né, que é uma randomização, um estudo randomizado, comparando a angioplastia de CTO versus o tratamento clínico. A gente sabe que a gente ainda sofre uma grande resistência, tanto de alguns clínicos, até colegas intervencionistas, na indicação desses procedimentos. E eu queria ver a perspectiva do Ibarra sobre isso, o que ele espera, será que a gente vai conseguir provar alguma coisa diferente, e será que existe alguma forma realmente da gente randomizar em milhares de pacientes para conseguir um resultado positivo? E eu queria saber, ver a perspectiva dele nesse sentido aí, dos estudos, e outros estudos também que estão em andamento, como um estudo com o SHINE, que é um estudo com sham, né, com um procedimento falso, né, fake, versus o procedimento real de CTO. Então, acho que vale a pena a gente gastar um minutinho só para escutar a tua opinião, Ibarra. Eu não sei se vai dar um minutinho, vou tentar ser bem breve, mas eu sei que o Ischemia CTO está no Clinical Trials, eu não cheguei a ver os critérios de inclusão, mas no final das contas, tudo depende do quanto sintomáticos esses pacientes estejam, né? E aí eu não sei se eles estão usando o Seattle Angina Questionnaire e qual o limite dele. Então, no CTOR, que a gente recomenda que o Seattle Angina Questionnaire Score não seja menor do que 70. Os estudos randomizados que a gente tem acabaram randomizando pacientes com um score muito alto. É difícil você provar benefício quando o paciente já está bem, como o próprio Ischemia mostrou, né? Um outro problema desse Ischemia CTO, a gente até considerou entrar, acabamos não entrando, e a mesma coisa para o SHINE, é que na verdade, 2 problemas. Você randomizar paciente extremamente sintomático é complicado, muitas vezes esse paciente não é randomizado, e quanto mais sintomático ele for, menor o teu sample size. Então, o problema é você conseguir convencer o teu referring physician a randomizar esse paciente. Segundo, quando você, do ponto de vista de centro, e todo mundo está querendo fazer mais e mais, quando você entra num estudo desse para randomizar, você está deixando de tratar 50% dos seus pacientes. Então, só para te atualizar, o Ischemia, esse CTO, eles vão randomizar na corte A pacientes assintomáticos, CCS menor que 2 e o Seattle maior que 60, mas com grande carga isquêmica pela cintilografia, é um critério de inclusão, mais de 10%. A corte B, pacientes muito sintomáticos, classe 2, CCS acima de 2 e score de qualidade de vida de Seattle menor que 60, com alguma isquemia pela imagem nuclear também. E a corte C, os pacientes que foram randomizados, mas não se enquadram nesse rastreamento. O problema de ter esse negócio de CCS, tem alguns papers pelo próprio grupo do Seattle Angina Questionnaire que mostram o quanto mal reconhecido é a angina por nós médicos, inclusive cardiologistas. Então, se você não tem um instrumento como esse questionário para quantificar a isquemia, é complicado acreditar. Do lado do SHINE CTO, depois do órbita, até antes do órbita, você tem que acreditar muito no placebo, né?
Isso daí tem um efeito brutal. Eu, particularmente, toda vez que eu termino um CTO, eu mostro a imagem para o paciente como era antes e como terminou. Eu tento fazer todo o uso do efeito placebo que eu puder. Claro, então, jogando a meu favor. Nós vamos ter que concluir aqui. Pronto. Só queria Desculpa me estender. Não, imagina, foi ótima a pergunta do Evandro e os comentários. Só a gente tem um paper publicado em 2011 no Catheterization, que a gente avaliou o Seattle em 200 pacientes lá no Instituto, pacientes estáveis, e a média desses pacientes do Seattle era 50 pontos, tá? Então, na prática clínica, os nossos pacientes, eles têm muito mais angina, a gente sabe disso, mas isso é um resultado, assim, é exatamente isso aí que o Ibarra falou. E a outra coisa é que a gente tem um resultado negativo do isquímia, mas a gente não pode esquecer que o isquímia tem um segmento de 10 anos ainda. E a gente tem pelo menos dois estudos recentes, o RESPECT, que é de FOP, e o STITCH, que é de revascularização, que só deram positivo no segmento estendido. Então, a gente tem que esperar para essa história ainda não estar totalmente contada. Então, acho que a gente precisa ouvir os pacientes e individualizar a nossa conduta com base no que a gente sabe de medicina, que é os pacientes com angina que fazem angioplastia, melhoram a angina muito mais que o tratamento clínico. Acho que essa é a mensagem principal. Queria agradecer, então, novamente a todos, ao Botelho, meu colega aí, parceiro, grande amigo, a todos, o Ibarra, nossos debatedores aí, o Tinoco, o Breno, e então a gente encerrar a sessão. Muito obrigado.